É, vamos começar mais nossa segunda aula sobre maturidade. E aí nós estamos falando sobre os comportamentos infantilizados. E eu citei por último Salmos 15, de 1 a 3. Falamos na aula passada sobre integridade, se você não ouviu, veja. E diz assim: vive essa integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade, não difama com a língua, não fala mal do próximo, nem lança injúria contra o vizinho. Uma característica da imaturidade é a repetição dos mesmos erros. Somos nós errarmos nos mesmos lugares. E aí nós temos que concordar que naquilo, e é bíblico, 1 Pedro 2,19, aquilo em que eu fui vencido, eu me torno escravo do vencedor, ou naquilo que eu fui vencido. Então, um outro texto também que salta muito aos meus olhos, quando eu falo disso, é Gálatas 6, 7, que diz assim que o que o homem plantar, isso ele vai cegar, ou seja, ele vai colher. É exatamente esse ponto. Alguns estão repetindo os mesmos comportamentos. Analise os seus comportamentos com a sua esposa, com o esposo, com os filhos, com o pastor, com os pais, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com os amigos, entende? Com as pessoas que estão à nossa volta, de longe, de perto. De repente eu estou cometendo os mesmos erros, os mesmos vícios de linguagem, os mesmos caguetes, né, as mesmas gírias, os mesmos comportamentos emocionais, repetitivos no erro, os mesmos comportamentos sexuais, os mesmos comportamentos. Tem gente que não consegue avançar na vida financeira porque comete os mesmos erros financeiros de sempre. Entram no limite do cartão de crédito, gastam o que não tem para ser gasto. Pastores, eu lido muito com pastores que financiam os dízimos da igreja, parcelado em 5 anos, 10 anos. Então são repetições dos mesmos erros. Outra coisa, culpam sempre os outros pelos seus fracassos. Isso é fato. Culpar as outras pessoas é muito mais fácil. Entende? Culpar as outras pessoas é projeção. É você apontar o erro do outro para cobrir o seu. Entende? Ah, mas ela fez isso, ele fez isso, mas também ele, se não tivesse feito, não, sai fora desse lugar. Muitos ficam estagnados, paralisados, ou fogem diante das responsabilidades. As dificuldades estão diante dele, ele não consegue, sabe? Eu estava conversando com uma irmã esses dias, ela falando: olha, eu sei que eu devo perdoar. Ela sabe até o princípio, mas não perdoa. Fica ali, sabe, remoendo as situações passadas, remoendo aquilo que já foi. Não funciona, entende? O imaturo também, ele é inseguro. Ele sempre vai agir com insegurança. E ele desconfia dos outros, desconfia de si mesmo, desconfia das intenções do outro. Por quê? Porque ele não consegue confiar no próprio Deus. Ele não confia que Deus vai ser o supridor daquilo. Ele não confia que ele precisa se posicionar em um lugar de fé. Ele fica ali, ó, agarrado no mesmo lugar. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Pessoas muito controladoras também é um sinal de imaturidade. Elas controlam até o jeito da outra pessoa respirar.
Eu conheço mulheres, irmão, que o marido faz uma respiração diferente, ela dana com ele, corrige ele como se fosse um menino. Imagina, que loucura. Eu conheço um homem que não dá espaço para a mulher. Ela está resolvendo alguma coisa, ela está desenvolvendo o ministério e ele fica ali cercando ela, atrapalhando ela por insegurança, situações não resolvidas. Um outro ponto da imaturidade é o excesso de competitividade. O imaturo, ele é competitivo. Ele acha que ele está numa carreira correndo contra as pessoas. E o próprio Cristo, usando o apóstolo Paulo, ele fala que nós corremos, olha só, um texto aqui quanto a isso. Deixa eu achar aqui. Achei o texto aqui, ele vai falar, 1 Coríntios 9, 24 e 25. Não sabeis vós que o que corre no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar a coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo, reduzo à escravidão, à servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha a ser desqualificado. Então, nós não corremos contra as outras pessoas. Esse ponto aqui, eu estou posicionando para vocês que nós não corremos contra os outros. Não é uma competição para quem é melhor do que o outro. Seja no ministério, no trabalho, na vida pessoal. Nós corremos para vencer a nós mesmos. Esmurrar o nosso corpo para que nós não sejamos desqualificados. E agora, eu não corro sem uma meta, eu não corro sem um propósito. E o imprudente, o imaturo, ele corre sem propósito. Entende isso? Então, a falta de foco é o prato do dia. Ele não sabe. E se eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei o que fazer também. Isso deve ser trabalhado de uma forma persistente, sabe? Porque a maioria de nós fica parado, irmãos, gastando tempo. O imaturo, ele pega a rede social e fica horas nela, porque ele está dobrado ao entretenimento. O desejo natural, o desejo carnal dele leva para isso. E aí, o Salmo 119, verso 37, o Senhor fala: desvia os meus olhos das coisas inúteis, fazem-me viver os caminhos que traçaste. Nós precisamos desviar os nossos olhos de caminhos, de coisas inúteis. Temos que sair desse lugar. Uma outra coisa que está muito ligado à imaturidade é a falta de discernimento. Ele não discerne. Ele vê aquilo e coloca tudo no mesmo bolo. Entende? Ele vê uma confusão ali com a mulher ou com o filho, ela, seja a mulher ou seja o homem, e acaba gerando, sabe, uma incapacidade de superação. Tudo parece a mesma coisa. Teoria de conspiração, agora é o prato do dia.
não sabe, uma incapacidade para separar problemas pessoais das atividades profissionais ou ministeriais. Ele pega ali e, de repente, se ele é um ministro do Evangelho, uma ministra, sabe, vomita no povo a sua alma. Se ele está ali no dia a dia, no cotidiano, entenda, nós precisamos aprender a diferenciar coisas pessoais daquele ambiente social, do ambiente ministerial, do ambiente profissional. Não separa. As pessoas perguntam para mim, eu resolvo problema o tempo todo, mas são problemas externos, eu não posso absorver e tornar um problema interno para mim. A maioria absorve, é imaturidade. E aí você não dorme, você não descansa, você não tem alegria, não tem contentamento. Sabe, o filho tecnós, o prato do dia é isso para ele. A murmuração, o hábito de reclamar, reclama de tudo, reclama da esposa, reclama do marido, reclama dos filhos, reclama do pastor, reclama da igreja, reclama do dinheiro, reclama do sol, reclama da lua, reclama da chuva, reclama se está sem chuva, reclama. É uma murmuração sem fim. E o Senhor fala que nós não podemos agir como eles agiram na murmuração e atraíram o destruidor. 1 Coríntios 15:15. Sabe, eu não posso agir dessa maneira. E Deus quer nos dar movimento, Deus quer mover nas nossas vidas, mas nós temos que identificar quais são esses lugares de imaturidade que existem em nós. Na próxima aula nós vamos falar sobre os lugares de maturidade e o que eu vou alcançar com esses lugares.